Olá, meu nome é Luciana, eu sou médica, ginecologista e obstetra, formada pela Faculdade Evangélica de Medicina do Paraná em 97, e é uma alegria estar aqui com vocês para falar a respeito desse grande tema que é a sexualidade humana. Hoje nós vamos abordar apenas uma pequena parte desse tão vasto e complexo tema. Vamos falar a respeito da beleza da sexualidade. Sexualidade como forma de expressar o amor e de realizar a grande vocação que nos foi dada por Deus através do matrimônio. Sexualidade como fonte de amor, de união, de vida e de felicidade. Para falarmos sobre sexualidade, em primeiro lugar, precisamos entender quem é o ser humano. O ser humano é um ser corpóreo e espiritual, ou seja, dotado de corpo e espírito. Somos pessoas e o corpo de cada um de nós é parte e expressão da nossa intimidade. Uma intimidade que foi feita para ser respeitada e amada. O capítulo 1 do Catecismo da Igreja Católica nos fala a respeito da dignidade da pessoa humana, por sermos dotados de alma espiritual imortal. Somos as únicas criaturas na face da Terra que Deus quis por si mesmas. Desde a nossa concepção, já somos destinados à bem-aventurança eterna. O Catecismo também fundamenta essa dignidade pelo fato de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus. O homem é um grande tesouro, com imenso valor. Por isso, nenhum assunto relativo ao homem pode ser tratado de forma superficial. Todo ser humano tem um projeto de vida familiar, profissional e financeiro. O projeto de vida familiar está diretamente relacionado ao conceito que nós temos a respeito de sexualidade. Por isso é tão importante entendermos o que realmente é a sexualidade humana. E o que é a sexualidade humana? É a expressão corporal da nossa capacidade de amar e de nos entregar por inteiro. Isso é algo típico e exclusivo do ser humano. Entretanto, é muito importante que a sexualidade seja educada, pois se não for educada, ao invés dela expressar o amor, corremos o risco de nos comportarmos como animais. E utilizar a pessoa como simples objeto do apetite sexual é uma grave ofensa à dignidade humana. A lei natural é a lei que se encontra gravada na alma de todo ser humano. Ela exprime o sentido moral original que permite ao homem discernir pela razão o que é o bem e o que é o mal. É a luz da inteligência que nos mostra o modo justo e reto de satisfazer nossas inclinações naturais. Muita gente confunde a lei natural com as leis da natureza ou leis físicas, como gravidade ou magnetismo. Na verdade, ela não é nada disso, e sim a lei que explica o fim último das coisas e que está gravada na alma de todo ser humano. Ela orienta moralmente o exercício da liberdade, é imutável e universal. Todos nós temos a necessidade de sermos conhecidos e amados, bem como necessitamos conhecer e amar os outros. Existem diversos tipos de amor. O amor entre os pais e os filhos, o amor da amizade entre os amigos e, por fim, o amor entre um homem e uma mulher, que é chamado de amor conjugal. Existem 3 níveis de amor entre um homem e uma mulher. Eles são complementares e culminam no nível mais alto, que é o amor matrimonial. Todos eles são muito importantes. O grande problema é quando o relacionamento sexual entra nos 2 primeiros níveis, e nós vamos entender o porquê. O primeiro nível seria a atração física. É o nível mais elementar, comum aos demais animais. Claro que é muito importante que um rapaz se sinta atraído por uma moça, que a ache bonita. Também é importante que a moça ache o rapaz charmoso, bonitão, porque de outra forma, como é que eles se aproximariam, como é que eles iam se conhecer e partir para um nível um pouco mais elevado que seria o enamoramento? O grande problema aqui é quando acontece o relacionamento sexual nesse nível, pois isso seria usar o outro como objeto sexual. Não há aqui nenhuma educação de afetividade, é o nível mais baixo, porque a pessoa não está preocupada com a outra, a pessoa simplesmente está preocupada em satisfazer os seus instintos. Um grande exemplo desse problema é o ficar, que é um termo que surgiu nos anos 80 e que pode significar apenas carícias e beijos por um período, uma noite ou alguns dias, ou mesmo pode entrar aqui o envolvimento sexual.
Nesse caso, não há compromisso nenhum com a pessoa de dar-lhes nem satisfação no dia seguinte, de telefonar, de perguntar como a pessoa está. Simplesmente é a satisfação do próprio instinto. O segundo nível de amor entre um homem e uma mulher é chamado de enamoramento afetivo. Isso sim já é algo tipicamente humano, porém aqui ainda se atenta mais aos aspectos positivos e agradáveis do outro, sem considerar tantos pontos negativos. Todos vocês já ficaram apaixonados, acredito que ainda estejam, mas no início do namoro é aquela paixão, aquela vontade incontrolável de estar junto do outro. Vocês acabam maximizando os pontos positivos do outro e acabam minimizando os pontos negativos, acabam nem enxergando direito, passando por cima dos pontos negativos. Por isso é tão importante esse convívio no namoro, essas conversas muito sinceras, muito íntimas, assim, com relação ao que se espera do matrimônio. Todos nós temos pontos negativos e pontos positivos, e é muito importante que nós possamos eleger de uma forma adequada quais são os pontos positivos que nós não abrimos mão do nosso cônjuge e quais são os pontos negativos que realmente nós poderemos conviver no futuro. Muitas pessoas pensam que quando casam vão mudar o outro, mas isso é engano. Uma pessoa nunca muda a outra só muda se ela quer e com muito, muito esforço e sacrifício. Então, no casamento, todos os problemas que aconteciam no namoro vão piorar. Por quê? Porque vai haver a convivência diária e já não existe mais tanto aquela paixão, ela vai se convertendo num amor, claro que é muito importante e é lindo, porém os defeitos começam a aparecer de uma forma mais intensa. Então, você precisa poder conviver com os defeitos do seu cônjuge. E as qualidades dele têm que ser realmente compatíveis com o que você preza. Por exemplo, uma pessoa que preza demais a honestidade. Se ela tem um namorado que é desonesto, isso não vai dar certo. Porque eles vão brigar muito, vai dar muita confusão e esse casamento não vai durar. Então, os pontos positivos têm que estar muito bem escolhidos e os pontos negativos você tem que acreditar que você vai conseguir conviver para poder realmente eleger quem será o seu cônjuge. Por esse motivo, o amor do namoro ainda não é um amor incondicional. Na verdade, ele é totalmente incondicional, porque ele pode acabar e deve acabar se for incompatível o relacionamento entre os dois. Também corremos o risco de gostar muito mais da sensação do namoramento do que da pessoa de quem se namora. Por isso, ainda há uma mistura de egoísmo e não é o amor verdadeiro. Quais seriam os problemas que acontecem no enamoramento? O sexo pré-matrimonial e a experiência de morar junto. O sexo pré-matrimonial é algo que está amplamente divulgado, é muito comum e a maioria das pessoas ainda acha que isso é normal. Observo algumas pessoas, algumas mulheres que vêm consultar comigo no consultório, de que me falam, quando questionadas a respeito de vida sexual, elas dizem, mas é claro que eu tenho relações sexuais, doutor, eu estou namorando, eu já disse para a senhora, como se fosse sinônimo do namoro o envolvimento sexual. Isso está impregnado aí na sociedade. Então, muitas pessoas acabam entrando nesse relacionamento sexual porque realmente acreditam ser algo natural. Nunca ninguém lhes explicou que não deveria e o porquê de não ter o relacionamento sexual nesse nível de relacionamento. Falta critério e educação da afetividade. Nós estamos muito carentes dessa educação, de bases sólidas que nos orientem com relação à educação da sexualidade. E isso é um grave erro, porque isso traz muita dor, né? O relacionamento no namoro ocasiona muita dor, porque o namoro pode acabar. E se acabar, os dois saem muito machucados. Da mesma forma, a experiência de morar juntos é um erro. Muita gente não entende o porquê, né? Porque ninguém lhes explicou o motivo. Mas a experiência de morar juntos é um relacionamento totalmente egoísta. Porque ninguém mora junto para fazer o outro feliz. Porque se quisesse fazer o outro feliz, se entregaria totalmente a ele, casaria, né? Se comprometeria para a vida toda. A pessoa mora junto para fazer uma experiência para ela mesma, para ela saber se ela vai gostar, se vai dar certo, se o namorado que era tão
romântico vai permanecer dessa forma depois que estiverem morando juntos, ou se a namorada, que era tão elegante, tão bonita, tão carinhosa, vai permanecer da mesma forma. Então é algo muito condicional. Eu continuo junto com ele ou com ela se ela permanecer bonita, ele continuar esforçado, se der certo, se isso, se aquilo. É totalmente condicional. Esse é o erro, né? O relacionamento sexual, ele só pode entrar num contexto de amor verdadeiro, porque assim é um relacionamento que não vai machucar ninguém, é um relacionamento de doação total e ampla, como nós vamos ver no próximo slide. Aliás, no próximo slide eu ainda vou mostrar para vocês um vídeo do Jason Evett que nos fala a respeito do problema do sexo no namoro. Depois nós partimos a falar do amor matrimonial em si. I think one of the things that confuses a lot of high school kids too is like girls will come up to you and say, but I really love him and he loves me, and so what's wrong with it? Like, we care about each other. Yeah. And they just like don't know where to go from there, and the world tells them it's okay. Yeah, And they're confused. Yeah, I think the key to answer that is we need to get to the whole core of everything we'll probably discuss is what is love. Because once you get that, everything is going to fall into place. The problem is the world says, well, love is attraction and love is desire. And that's part of love. It definitely is. But love must also be goodwill, meaning you will the good of the other. Because the world will say, hey, if you're attracted to her and you want to be one with her, that's love, man. Just go for it. But they miss the most essential component of love. I want what is best for you. I will sacrifice to do whatever is best for you. And when couples miss that component, they're left with infatuation. And so when the infatuation fades, they bail out. Because love is you want what's best for the other person. You know, let's say they're in bed together and the dad comes home. The girlfriend freaks out. She's going to, oh, my dad's home, hide. The boyfriend should say, hide? No. I've always wanted to show your father how much I love his daughter. This would be a perfect opportunity to surprise him with the information. No, he's going to hide. He's going to, you know, in the bookshelf, on the bed, in the microwave, you know, anywhere he's going to go, he's going to hide. But why? Why is he running? Why is he hiding? Universally, any guy who says he loves a girl when her dad comes home is gone. Why does he run? Because he knows it's not love. It's not about sacrifice. It's not about goodwill. It's about pleasure. It's about lust. Because if it were love, he'd be so proud to show the father how he loves the daughter. And so if you really want to love a girl, you've got to realize that sex out of marriage doesn't express love because you're not doing what's best for her. If you really believe that sex out of marriage is loving, you're going to need to make an airtight case that it is best for her to risk getting pregnant. It is best for her to get sexually intimate with a man that she might end up breaking up with. It is best for her to perhaps have children who are going to be raised maybe without a father. And it's best for her to sleep with a guy and perhaps be removed from her spirituality and God. How can you make these cases? You can't. We hurt our souls. We hurt our ability to bond. Sexually transmitted diseases. We don't even need to go there, all the hurt that can be caused. You know, and likewise, the regret. And so to say that nobody's getting hurt is simply to delude ourselves. Por fim, o terceiro nível de amor entre o homem e a mulher é o amor conjugal. Tudo que começou involuntariamente lá na atração física, passou pelo enamoramento afetivo, agora torna-se uma decisão livremente assumida de entregar-se ao outro e aceitar a pessoa por inteira, amando-a tal como ela é e como ela será. Esses três níveis integram-se perfeitamente. O amor conjugal apoia-se nos demais níveis e os supera. Antes de falar o que nos diz o Catecismo da Igreja Católica a respeito do matrimônio, precisamos fazer um parênteses para entender a diferença entre o homem e a mulher. Os homens não são capazes de exercer uma verdadeira intimidade até terem alcançado uma identidade estável. Isso geralmente acontece no final da adolescência, por volta dos 19 a 20 anos de idade. É por esse motivo que os relacionamentos muito precoces geralmente não dão certo, porque o homem não está emocionalmente preparado para uma verdadeira intimidade. Ao contrário das mulheres, que podem se envolver um pouco mais cedo, porque elas desenvolvem a identidade por meio da intimidade. O que nos diz o sexto mandamento a respeito do amor conjugal? Nos fala que a sexualidade está ordenada para o amor conjugal entre o homem e a mulher.
No casamento, a intimidade corporal dos esposos se torna um sinal e um penhor de comunhão espiritual. Nos diz que entre os batizados, os vínculos do matrimônio são santificados pelo sacramento. E com a alegria e a felicidade da mútua entrega no matrimônio, alcança-se o grau maior de alegria e prazer, como previsto pela natureza. O sexo é por natureza bom. O problema está quando se desloca o ato sexual da sua finalidade. Tendo como verdade que a sexualidade humana é o meio de expressão do amor, a relação heterossexual tem uma dignidade característica e é composta por 3 dimensões inseparáveis: a dimensão unitiva, a procriativa e a recreativa. A dimensão unitiva fala a respeito do amor recíproco, íntimo, fiel, indissolúvel e exclusivo entre os esposos. A procriativa é a possibilidade real de toda relação heterossexual resultar em uma nova vida humana. E a dimensão recreativa é o prazer intenso que a relação sexual pode produzir no casal. A relação sexual é a entrega do corpo, da alma e do coração. Devido à união imprescindível entre essas 3 dimensões da sexualidade e também à definição antropológica do homem, que é um ser corporal e espiritual, não podemos desvincular o ato sexual da sua finalidade, ou seja, entregar somente o corpo sem entregar a capacidade procriativa, como é o caso do uso dos anticoncepcionais. E também não podemos entregar somente a capacidade procriativa sem entregar o corpo, como é o caso da fecundação in vitro. A Humanae Vitae é uma encíclica escrita pelo Papa Paulo VI em 1968. Ela nos diz que cada ato conjugal deve estar aberto à transmissão da vida. João Paulo II escreve que a anticoncepção impõe uma linguagem que se contradiz objetivamente à linguagem natural, pois impede que os cônjuges se doem totalmente um ao outro. Não só se rejeita positivamente a abertura à vida, mas também se cai numa falsificação da verdade interior do amor conjugal, o qual é chamado a entregar-se em plenitude pessoal. Mas se a Igreja Católica não aprova o uso de anticoncepcionais artificiais, como faremos para espaçar os nossos filhos ou mesmo para evitar uma gravidez num período em que uma gestação seja um pouco complicada na nossa vida? Existem vários métodos naturais que são aprovados pela Igreja e que são muito eficientes. O problema é que são pouco conhecidos. O primeiro deles seria a tabelinha. É, na verdade, o método menos eficaz, porque ele precisa que a mulher tenha um ciclo menstrual muito regular. Nós descontamos 16 dias do ciclo mais longo, 11 dias do ciclo mais curto, e nesse período a mulher deve evitar relações sexuais. Porém, se acontecer qualquer problema e essa ovulação antecipar ou atrasar, existe um risco dela conceber. O melhor dos métodos seria o método Billings. É um método criado por um casal que observou o ciclo menstrual das mulheres e percebeu que, em geral, no meio do ciclo, aparecia um muco mais aquoso, tipo clara de ovo, coincidindo com o período ovulatório. Então, através dessa umidade, nós podemos identificar quando estamos ou quando não estamos férteis. Os períodos secos, poderíamos ter relações sexuais sem o risco de conceber. Nos períodos úmidos, até 2 dias depois que seca essa umidade, existe a chance de conceber, e depois que seca novamente, depois desse segundo dia, até a próxima menstruação, também teríamos um risco muitíssimo baixo de conceber. Esse método, hoje em dia, se ele for muito bem seguido, com as suas regras muito bem obedecidas, ele tem uma eficácia de até 99%, ou seja, tanto quanto qualquer anticoncepcional artificial. Nós temos também o chamado método térmico, ou método da temperatura basal. Esse método baseia-se na ovulação pelo aumento do LH, um hormônio que acontece coincidindo com a ovulação. Ele aumenta 0,3 a 0,5 da nossa temperatura basal, do nosso básico de temperatura. Então, se nós fizermos um gráfico, nós vamos perceber que nós vamos ter uma temperatura um pouco estável, que varia muito pouco, 0,1, 0,2 graus para menos ou para mais durante todo o ciclo. De repente, nós temos uma queda dessa temperatura no dia que antecede uma subida. 2 dias depois, nós percebemos que essa temperatura subiu mais do que 0,3 graus do nosso basal. Isso significa que nós já ovulamos. O método da temperatura basal ele é muito eficaz
e principalmente quando ele é combinado com o método Billings, o que a gente chama de método sintotérmico, esse último método, que ele é extremamente eficaz, porque você, além de observar a mudança da temperatura no seu organismo, você observa a mudança do muco. Então, um confirma o outro. Você tem certeza absoluta que ovulou. Se você seguir a risca, não vai ficar grávida se não desejar. Muito difícil. 0,1% de risco de ficar grávida, tanto como com qualquer anticoncepcional artificial. Também temos vários outros métodos anticoncepcionais naturais que seriam pela observação de mudanças que acontecem no nosso organismo por conta da ovulação. Existem testes chamados de testes de cristalização da saliva. Dentre eles, nós temos o chamado Ovatel e o Geraterm Ovocontrol. Esses dois, eles são muito parecidos, só que o Ovocontrol, ele tem um microscópiozinho que permite você visualizar com um pouquinho mais de clareza, e o Ovatel você precisa observar na luz solar. Mas eles baseiam-se na cristalização da saliva, porque a saliva, no período ovulatório, ela fica com um pouquinho mais de concentração salina. Então, ela cristaliza um pouquinho mais e a gente percebe a estrutura dessa saliva, se o período é fértil, não fértil ou pouco fértil, que seria o período próximo da ovulação. Também nós temos testes de controle de ovulação pela urina. Existem vários. Hoje em dia, o mais fácil de se utilizar se chama Clear Blue. Esse teste você deve fazer mais ou menos lá pelo 5º, 6º, 7º dia depois da sua menstruação. Depende se o seu ciclo é mais curto ou mais longo. E aí você começa a fazer diariamente até ele dar positivo, ou seja, até ele dizer que você ovulou. Se você vai fazer um teste de urina como se fosse um teste de gravidez, coloca a fitinha na urina da manhã, essa fitinha vai medir a concentração do hormônio na fitinha ali, vai colocar no aparelho e ele vai ler para você. Se você não está fértil, ele vai aparecer uma bolinha. Se você estiver fértil, ele vai aparecer uma carinha sorrindo. Existe um outro que ele é até um pouco mais complexo do que esse, que se você estiver próximo dos dias da ovulação, ele vai aparecer uma carinha piscando, com uns raiozinhos, mostrando que dentro dos próximos dias você pode ovular. Então, se ele der positivo, é sinal de que você vai ovular dentro das 12 ou 24 horas próximas. Se ele der piscando, significa que você vai ovular dentro de mais ou menos uns 2 dias. Também temos outros aparelhos interessantes, um pouquinho mais complexos de se utilizar, mas eles vão surgindo e a gente vai avaliando, né? Alguns são muito bons, algumas pessoas se adaptam muito bem. Um deles é o Mini Sofia, ou L-Sofia, que é um termômetro também que vai medindo e registrando a temperatura da mulher e montando um gráfico específico de ovulação. Também nós temos o Iono, que é um método bem novo, que é um receptor auricular. Você coloca na orelha durante a noite e depois você conecta numa base e liga ele no celular. E ele vai passar todos os dados para um programa de celular, montando o gráfico para você, mostrando essa alteração hormonal que ele capta através do suor e vai dizer se você tem mais ou menos probabilidade de engravidar naquela época. Então, vocês vejam que existem muitas alternativas, é só se empenhar, aprender, né? E existe uma segurança boa nesses métodos naturais. Todas essas atitudes errôneas a respeito da sexualidade humana derivam de correntes de pensamento, ideologias e distorções da verdade. E quais seriam as correntes ideológicas que influenciam sobre a inteligência do homem e a busca pela verdade? São várias. A superficialidade cultural, o homem light, a ausência do controle de qualidade, o desconhecimento da matéria-prima, a desvalorização do amor, a falta de ética, não entendimento da lei natural, a falta da verdade, falta de unidade de vida e a desvalorização da família. Vamos falar então sobre cada uma delas. A superficialidade cultural. Hoje em dia, o homem abandonou a reflexão, o pensamento, não se aprofunda mais nas grandes questões da vida, infelizmente. E como nós sempre atuamos de acordo com o nosso pensamento, deduzimos que por trás de cada desastre existe um erro intelectual. E o homem light? Hoje em dia nós estamos extremamente bem informados a respeito de tudo.
Com a globalização, nós recebemos notícias do outro lado do mundo, de todos os países, sabemos sobre todos os assuntos, nós vemos nas mídias, né, televisão, internet, Facebook, Instagram, nós temos, nossa, um conhecimento assim vastíssimo. Porém, tudo muito superficialmente. Para a pessoa que aceita tudo, mas faltam-lhe critérios sólidos de conduta, tudo vale. Existe uma deformação da realidade. Nós nunca fomos tão bem informados, porém, nunca sofremos tanto de ignorância e falta de critério. A ausência do controle de qualidade. Isso se deve por conta do pecado original. Através do pecado, o homem passou a ficar muito frágil. E esse pensamento frágil pode fazer com que qualquer vírus do ambiente, ideias, comportamentos, modismos, nos influencie. Quando a inteligência e a vontade se alimentam do erro, os atos humanos se desvirtuam. Isso é o que acontece com a sexualidade hoje em dia. O desconhecimento da matéria-prima é a falta de conhecimento da antropologia. A antropologia é o estudo do homem. O que o homem é, quais são os erros do homem, como que o homem age, né? Então, por falta de conhecimento do homem, nós chegamos a vários problemas, várias correntes ideológicas que nos levam ao erro. E isso nós vamos falar no próximo slide. A desvalorização do amor. Hoje em dia, o amor tornou-se uma moeda de troca. Eu te dou se você me der. E se eu não sinto amor, é porque ele desapareceu. Infelizmente, as pessoas elas acham que o amor é um sentimento. E é muito pelo contrário. O amor, ele é algo construído, ele é algo da sua vontade. Eu quero amar, eu me predisponho a amar, eu vou amar, eu decido amar. Ele é diferente da paixão que acontece, aquele mundaréu de sensações, né, que servem para aproximar você do seu futuro cônjuge, né? É muito importante, é muito bom estar apaixonado, porém, esse fogo todo, ele vai desaparecer. E não significa que o amor desapareceu, muito pelo contrário, o amor só cresce com a convivência, com o relacionamento, com os vínculos, com tudo que você passa junto. Agora, é lógico que ele dá trabalho. Da mesma forma que para você estudar, se formar, ter uma profissão, né, você precisa de um esforço, né? Você precisa, todo projeto que você faz exige um esforço, criar filhos exige esforço, da mesma forma, amar exige esforço, exige dedicação. Você precisa todos os dias regar o seu relacionamento, é como um jardim, né? Tirar os matinhos, regar para que ele dê flores, para que ele seja sempre bonito. Né? Então é importante você fazer um plano, você se dedicar ao amor, porque o amor vai crescendo entre vocês dessa forma. Então, temos que entender que o amor não é um sentimento, é algo a que se propõe. A ética, né? Muita gente acha que a ética é um fenômeno cultural. Ah, antigamente era assim, hoje em dia não, hoje em dia as coisas mudaram. Não, gente, as coisas não mudam. Ética, é um fator totalmente independente da cultura. Da mesma forma, a lei natural, né? É imutável e universal, como falamos no slide há um tempo atrás. A verdade. A verdade não consiste na opinião da maioria, porque a maioria pode se equivocar. Também não é um denominador comum da maioria das opiniões. Né? A verdade ela é única, nós precisamos buscá-la, nós precisamos nos aprofundar no estudo da verdade para entender o que é a verdade, mas ela é imutável. Também a unidade de vida. Né? Então, nós agimos conforme nós pensamos. Se nós não agimos conforme pensamos, nós acabamos pensando conforme agimos. Nós sempre temos uma tendência a justificar os nossos atos, mesmo que eles não sejam bons. E por fim, gente, a falta da importância da família. Hoje em dia não se dá tanta importância mais à família. A família está sendo atacada, está sendo desvalorizada, está sendo destruída, né, pela sociedade, pela mídia, pelos governos, pela política, por tudo, né? Então, hoje em dia, infelizmente, nós estamos sofrendo um grave atentado contra a família. E cabe exatamente à família educar. É importantíssimo nós darmos autoridade para a família. Porque se a família não educa, os conceitos vão entrar de fora, né? As crianças vão ouvir na mídia coisas erradas, vão ver
ouvir dos amigos, vão ver na escola. E os pais precisam dar os critérios, precisam da educação sólida, que é os critérios que realmente vão ficar nos nossos filhos. Então, é muito importante darmos esse poder para a família, né? Pois infelizmente está sendo tirado dela nos dias atuais. Então, agora nós vamos falar a respeito das correntes ideológicas que influenciam o pensamento humano por falta de conhecimento da matéria-prima, né? Por falta de estudo da antropologia. Então, são várias correntes que circulam por aí e que fazem com que o nosso pensamento se desvirtue. Uma delas é o hedonismo. Isso vocês podem perceber claramente aí no mundo. O mundo está impregnado do hedonismo. Hoje em dia, se busca o prazer como finalidade de todas as coisas. Então, tudo que o homem faz é buscando o prazer. Não se faz mais nada porque se deve fazer, porque é o correto, né? Que exige um esforço, mas não tem uma recompensa, né? O correto seria isso, olha, eu vou fazer, não interessa se eu vou receber uma recompensa ou não, vou fazer porque é correto, porque é o certo, porque é a verdade. Não, mas as pessoas, elas buscam somente o prazer. Todos os atos humanos têm essa finalidade, trazer prazer. Isso está impregnado no mundo moderno, infelizmente. Outra corrente ideológica é o positivismo ou cientificismo, ou seja, somente é verdade o que é cientificamente demonstrável, nada além da ciência. O que não for demonstrável cientificamente não é verdade. A partir daqui, desembocamos no materialismo. E com isso, a sexualidade se reduz somente à genitalidade, porque busca-se somente o prazer. Só que a ciência sem consciência é cega. Nem tudo que se pode fazer se deve fazer. Por exemplo, é muito bom se a gente conseguir estudos que vão trazer para a gente uma melhora, uma evolução na medicina. Então, nós vamos estudar aqueles embriões humanos ali que vão nos trazer uma cura para uma doença. É ótimo, só que não é justo nós utilizarmos embriões humanos para achar uma cura, né? Então, nem tudo que é cientificamente possível é correto. Outra corrente seria o naturalismo. No naturalismo, se vê o homem como animal. Tudo que é espontâneo é bom. Então, se o homem tem vontade de ter uma relação sexual com determinada pessoa, qual o problema? Porque não é mal, ele não fez isso por mal, ele fez isso por um instinto dele. Então, trata-se o homem como se ele fosse realmente um animal irracional, né? Desconhece-se o sentido do pudor, que é a defesa da intimidade. No racionalismo, não interessa como as coisas sejam, e sim o que eu penso sobre elas. Valoriza-se a inteligência e a razão, mais nada. No pragmatismo, os fins justificam os meios. A pessoa se submete a qualquer valor para obter os fins a que se propõe. Vale o que lhe dá gratificação imediata. Os pragmáticos valorizam muito mais o útil do que o valioso. O relativismo é uma corrente ideológica onde o homem escolhe os parâmetros que regem a sua vida. Ele nega a verdade, porém, essa corrente ela é autodestrutiva, porque se tudo é relativo, também é relativo que tudo é relativo. No permissivismo, tudo depende de como se vê. Ele é muito parecido com o relativismo. Os valores ficam confinados a um subjetivismo estéril. E, por fim, a última corrente seria o sentimentalismo ou voluntarismo, no qual a vontade se impõe à razão e a inteligência se submete à vontade. As emoções, os sentimentos e as paixões vão governar a conduta dessa pessoa. Claro que todos nós somos seres sentimentais e isso não é ruim. Os sentimentos motivam a nossa existência, é muito bom que eles existam. Porém, eles não podem nos dirigir, porque pessoas que vivem conforme os seus sentimentos, elas são eternas e imaturas. Os sentimentos sem controle mudam valores e acomodam a realidade a nosso gosto. A pessoa sentimental, ela quer os fins sem o trabalho necessário para conquistar esses bens. E a sexualidade governada por sentimentos, ela vai converter o homem em escravo de suas tendências. Então, gente, agora nós vamos partir para uma segunda etapa da nossa aula. Vamos falar a respeito da educação da sexualidade.
E por que isso é importante? Vocês vão se casar, terão filhos, e é muito importante entender que a educação da sexualidade ela já começa desde a fecundação, desde que os filhos são muito pequenos. E essa educação ela vai evoluindo no decorrer da infância, da adolescência. E quanto mais cedo vocês começam, muito mais fácil será depois para os seus filhos entenderem e para se tornarem aptos a ter uma afetividade, uma sexualidade correta. Então, nós vamos falar a respeito disso para orientá-los. O que vocês podem fazer, quanto mais cedo vocês começarem, melhor. O termo educação sexual foi utilizado pela primeira vez em 1912 na Conferência Internacional de Higiene. É um grande erro no processo educativo falarmos apenas de educação sexual, pois educação sexual se refere somente a termos relativos à fisiologia, anatomia, informações e doenças. Isso não é suficiente. Hoje em dia, utilizamos o termo educação da sexualidade. Esse sim é um termo mais apropriado, em virtude da sua vinculação com todas as manifestações da pessoa humana. A educação da sexualidade inclui a instrução, a formação e a educação. É um erro comum considerar a sexualidade como algo puramente biológico. Então, não é viável somente instruirmos, porque instruir é dar noções de anatomia e fisiologia somente. A formação já tem um embasamento de atitudes, onde se fala a respeito de higiene, enfermidades, vitalidade. E, por fim, a educação já é uma parte muito mais complexa, que é a formação de hábitos e virtudes. Na verdade, é importante instruir e formar, porém, mais do que tudo, é importante educar para a sexualidade. Para que o corpo seja a expressão da pessoa em si e integre-se na sua personalidade, ele precisa ser treinado e educado. O treino faz com que a unidade de alma e corpo seja algo operativo. Se não existe treino, mesmo que a pessoa queira expressar-se e realizar-se, ela não vai conseguir. Ela vai se sentir frustrada, pois ela não pode comunicar o que tem dentro. Ela não vai poder realizar os seus sonhos. Nós precisamos treinar o corpo da mesma forma que nós treinamos para dançar, para cantar, para andar de bicicleta, para realizar qualquer ação, né? Mesmo a criança pequena, para aprender a andar, para aprender a se portar na mesa, para aprender a tomar banho sozinha, a se vestir, ela precisa de um treino. Exatamente igual é com a sexualidade. Porque se nós não a educarmos, em lugar de servir para expressar e realizar o amor, ela vai nos arrastar a comportarmos-nos como animais, somente agindo conforme os nossos instintos. O amor maduro exige domínio próprio. Então, em primeiro lugar, antes de educar a sexualidade, é preciso educar a afetividade. E aqui é muito importante vocês entenderem que a educação da sexualidade, como eu já falei no slide anterior, ela começa desde a fecundação. Por quê? Porque desde a fecundação, a pessoa já se sente amada ou rejeitada. Ela já sente a união dos seus pais, o carinho, o amor, o companheirismo. E ela já vai entender isso como algo positivo para a sua vida. Quando ela nasce, ela vai percebendo no decorrer da sua infância, já desde muito pequenininha, ela tem essa percepção. Se os pais se amam, se o ambiente em casa é um ambiente tranquilo, de amor, de respeito, de autoajuda, né? Quando um cônjuge se preocupa com o outro e quer ajudar, né? Claro que os pais não são perfeitos, mas o importante é essa busca pela melhora, essa busca por fazer o outro feliz. Isso já educa a maior parte da afetividade dos filhos e faz com que eles entendam como é bonito isso, como é bonito essa afetividade, essa sexualidade madura e correta, né? Bem orientada. Então, é muito importante que vocês iniciem desde o casamento essa educação, porque vocês vão ter filhos e esses filhos vão ser um reflexo do relacionamento de vocês. É importantíssimo o carinho e a firmeza com os filhos sempre. Eles têm que ter limites. Vocês têm que ser carinhosos, vocês têm que compreender, mas vocês têm que impor limites que sejam reais, coisas que vocês não podem abrir mão e que os filhos precisam corresponder. A educação da sexualidade, ela baseia-se em 2 pilares, na iluminação da inteligência e no fortalecimento da vontade.
E ela é sempre obrigação dos pais, nunca da escola, poder público ou de terceiros. A escola tem um papel coadjuvante na educação da sexualidade das crianças, mas a obrigação, em primeiro lugar, é dos pais. Na verdade, é um dever e um direito dos pais, que ninguém pode tirar. O Catecismo da Igreja Católica, ao tratar sobre o nono mandamento, nos adverte sobre a permissividade dos costumes, a qual se apoia numa concepção errônea da liberdade humana. Atualmente, pensa-se que liberdade humana é fazer o que se bem entende. Muito pelo contrário, ser livre é poder escolher um bem, é entender o que é o bem para a sua vida, fazer uma escolha adequada e correta. Quando escolhemos de forma errada, sempre vamos ter que arcar com as consequências desse erro, e esses erros podem ser graves. Por isso é tão importante uma educação adequada para que nossos jovens possam escolher bem. O nono mandamento também nos diz que a liberdade humana precisa ser educada previamente pela lei moral. Também nos diz que deve-se exigir dos responsáveis pela educação que deem à juventude um ensino respeitoso da verdade, das qualidades do coração e da dignidade moral e espiritual do homem. Então, quando é que se inicia a educação da sexualidade? Como já falamos anteriormente, a educação da sexualidade começa desde a concepção, com o relacionamento dos pais. Os filhos vão percebendo esse relacionamento e vão sendo educados na afetividade. Mas falar sobre sexualidade, quando é que nós devemos começar? Nós iniciamos essa educação desde quando os filhos perguntem. E isso desde bem crianças. Mas a gente sempre deve falar o que eles perguntam, nunca extrapolar, porque às vezes eles não têm capacidade de entender coisas além do que eles estão perguntando. Então, sejamos bem objetivos e respondamos exatamente aquilo que eles querem saber. Quando eles chegam na pré-adolescência, ali por volta dos 9 até 10 anos de idade, se eles nunca perguntaram, nós devemos criar oportunidades para conversa, pois nessa fase eles já vão começar a ouvir fora de casa algumas coisas, então é importante que os pais se antecipem um pouco e já os oriente a forma correta a respeito de sexualidade. Mas, desde a tenridade, é muito importante que a criança desenvolva bons hábitos que vão ajudar muito na educação da sexualidade. Ao exercitar esses bons hábitos, as crianças e jovens vão adquirir as virtudes. Então, virtude é o exercício dos bons hábitos, ao contrário do vício, que é a repetição do mau hábito. Quais seriam as virtudes importantes para a educação da sexualidade humana? As principais seriam o pudor, a castidade, a temperança, a prudência, a generosidade, a fortaleza, o respeito e a lealdade ou fidelidade. Vamos falar sobre cada uma dessas virtudes e vamos entender também que algumas delas têm idades específicas onde elas podem ser potencializadas. Em primeiro lugar, vamos falar a respeito do pudor. O pudor é guardar e possuir a própria intimidade em relação a si e aos outros. É uma espécie de receio ou vergonha de realizar um ato indecoroso ou indigno. Ele é uma virtude que está a serviço da castidade. Como podemos educar nossos filhos no pudor? Ensinando-os maneiras de se portar adequadamente, cuidando com a linguagem e os gestos que eles utilizam, fazer com que evitem palavras grosseiras, palavrões. Também saber quem são as suas companhias, para quem eles fazem as suas confidências. E também é muito importante, nesse aspecto, educá-los no campo da moda, pois a moda consiste em apresentar o caráter pessoal do corpo e não o corpo como um objeto sexual. Precisamos ensinar nossos filhos a usarem roupas adequadas, principalmente as meninas. Elas precisam vestir-se de modo elegante e não chamativo. Isso porque o homem e a mulher têm uma diferença natural de perceber o outro. As mulheres olham muito mais para a pessoa no conjunto, já os homens têm muito mais atração física. As mulheres são menos conscientes de como os homens as olham. Elas percebem que atraem fisicamente os homens, mas elas não têm a menor ideia da intensidade dessa atração. Por isso é tão importante tomar esse cuidado e que os pais orientem os filhos, principalmente as meninas, a se vestirem de uma forma muito adequada, muito elegante, mas não chamativa. Vou passar um vídeo para vocês do Jason Evert, onde ele fala da modéstia, que seria exatamente isso, como se vestir adequadamente.
The point earlier about how girls sometimes dress in a way that provokes sex from guys, or the thought of it in their minds. But a lot of times girls don't realize this. One girl pointed out to me, she said, a lot of girls don't dress for guys. They dress for other girls. It's like a competition. You know, so if you show up at a party and a girl's wearing the same thing you are, they get like catty, like, yeah, you look better than that than I do. You know, guys aren't like that. You know, if Justin and I had the same shirt on today, he's like, hey, we got the same shirt, we're twins, yeah, how cool. You know, and so girls' psychology of fashion and of dress is very different than guys, and their attractions are very different. Like, if I were wearing shorts today, you know, how many times do you think you've been looking at my legs? He's got some pretty cute legs. I mean, no, it's not even gonna cross your mind. Yet if a girl's sitting in front of me with shorts, the legs, it's beautiful, man's visually attracted. That's why Pope John Paul II said for women to understand modesty, they must first have an insight into the male psychology, that we're wired very differently than you are. And if you really want a guy to love you for your intelligence, your personality, who you are as a person, do your outfits distract him from that? Or do they invite him to think about more than just your body? Because if a woman dresses in some like t-shirt that could fit well on a 3-year-old, you know, and then she's complaining that guys don't respect her, she's being her own worst enemy. And she said, well, I should be able to dress however I want and guys should treat me respectfully. True. You could be a stripper and guys should treat you respectfully. But the fact is, when you dress in a certain way, like you look at prostitutes in the 1960s, in the 50s, they dated like women dress going to church today. And the problem is, people say, well, fashions have changed. That's true, but men's minds have not. Now, I was in Mass the other day, and a girl was wearing one of these new shirts that's supposedly fashionable. It's basically a negligee. And it's basically like a satin-looking thing with little ruffles on the edges. And like 15 years ago, that was underwear. And now they're wearing it to go up to get communion. And you're sitting there in Mass behind these people, and you're just wondering, yeah, I don't care if fashion has changed. Men do not change. And when we see that, we think of you as simply a collection of body parts. And if you truly long in your heart to be loved for them more than just your body, why aren't you sending me the invitation to invite me to think of you like that? And so for a girl, she's got to understand that girls have so much power and just the way they dress. They don't even need to say a word. They have, but a culture of like immodest women will necessarily be a culture of uncommitted men, because the women are saying with their outfits and their mannerisms and the way they dance and the way they dress, it basically saying, I will give myself to you, yet you don't even have to know me in return. I see girls, I mean, it's freezing cold one day in January, and I'm like bundled up, like, oh, my eyes is all that's showing. And I see a girl walk past me in like flip-flops and a mini skirt, and I'm just like, why are you doing that? Like, I understand you want to look nice for class, but that's insane. It's 2 degrees outside. Like, that can't be comfortable for you. And meanwhile, guys are eyeing her up and down as she's walking to class, and it's just, it can't make her feel good. Because a woman isn't longing to be gawked at. She wants love. But girls say, well, I want both. You know, I want them to gawk at me, unlove me. But the bottom, you pick, choose one. You will get what you choose it wisely, and make your decision. The problem is the world has kind of decided towards, I want to be gawked at. You know, because they don't have the confidence that if they dress in a more modest way, that guys will approach them. And it shows, from a guy's perspective, it shows insecurity. Because it's like, why do you have to throw yourself at me? Don't you think there's something about you that I would come to learn about, that I would make me want to get to know you more? And so for a guy, it shows a lack of confidence. Girls think, well, I'm confident, I'm proud of my body. But it's like, are you proud of the rest of who you are? You know, and so I think with modesty, it's so important just for girls to understand the way guys think. And by dressing modestly, you're helping us. I mean, honestly, it's so hard as a guy to have a pure imagination in today's world. Men need to be challenged to be gentlemen. And when women set the bar so low, the guys aren't going to jump up and be these knights in shining armor. I remember being in Philadelphia, and we're sitting at it was a Pat's Philly cheesesteaks, one of my favorite places on earth to eat. We're sitting there, and we're sitting there, and we hear the noises of barnyard animals in downtown Philadelphia at noon. And we hear, moo, you know, meh, cock-a-doodle-doo. And I'm thinking, what is going on? And we looked around the corner, and sure enough, there was a table with about 4 or 5 middle-aged Italian men sitting on a picnic table, mooing to any woman who would walk by, or making the sounds of billy goats or roosters or chickens, like any type of barnyard animal they could relate to the woman with that information, I guess. And the women would walk by and roll their eyes, and you know, it was funny. I admit, I had to laugh. I mean, it was you know, but it was funny that they couldn't relate to women in a more interesting way. That was their way of saying, you know, yeah, you know, I like you, you know, moo, you know, and the women in this culture have just got to be to the point where you got to be kind of sick of it. You know, I think women universally are pretty sick of it.
You know, it's like, and when you go out looking for guys to look at you like that, it's like you want to be fed by something, but it's like trying to be fed by cotton candy. You know, it looks great, you know, it looks like I'm eating a lot, but it's just malnourished. We taste it and then it disappears. You know, and so like a Britney Spears outfit to me is like, it's like a firework. Everybody's going to look, but then everybody just looks away. You know, it's done. She's gone. It's over. A woman who's modest is like a candle. You know, there's something more mysterious about it. There's something more illuminating and warm and radiating. Like she has like humility of the body. Humility is the proper attitude towards greatness. And I think modesty is the proper attitude towards a woman's body. Greatness. Outra virtude importante da sexualidade humana é a pureza ou castidade. A castidade é a força com a qual a razão se impõe ao impulso sexual. Faz com que as tendências sexuais não extravasem os limites do amor. É a pureza de corpo e da alma no amor. Não é uma atitude repressiva, e sim proteção e respeito por um dom precioso recebido, o amor como doação de si próprio, que se realiza na vocação específica de cada um. A castidade é a energia que liberta o amor do egoísmo. Como nós podemos fazer para que nossos filhos sejam educados na castidade? Incentivá-los sempre a guardarem os sentidos e a conterem a curiosidade. Vamos ver mais um vídeo do Jason Everett que fala-nos a respeito da castidade. Chastity, one of my favorite viewpoints on chastity was given to us by Pope John Paul II. And he said, chastity can only be thought of in association with the virtue of love. You can't understand chastity unless you understand love. Otherwise, it looks like repression or prudishness. What chastity is a virtue, like courage or honesty, that applies to your sexuality. And it means that you have the strength to use your gift of sex according to God's designs. So I'm a married man, I need to practice chastity with my wife. Honestly, in marriage, people think abstinence ends in marriage. It doesn't. You know, abstinence must happen within marriage, whether for health reasons, or she's tired, or she's sick, or you're traveling, or this. You need to know how to be abstinent within marriage. And people don't even think about that. They think, well, once you get married, you know, it's just whatever you want, whenever you want. No, no, no. You know, and I think for me, one of the best preparations for sexuality within marriage was 27 years of abstinence prior to marriage. Because I learned, hey, I can express love to women without implying something sexual constantly. And so I think it develops our abilities to love. And the world doesn't get it at all. Chastity confuses the world just beyond recognition. I mean, the whole concept, why would you wait? I mean, it's right there. Why not just take it? It's like we have a gluttonous culture when it comes to pleasure. And when my wife and I were engaged, we got a phone call from the BBC, and they wanted to do a documentary on our engagement because they thought it was so bizarre. You know, as a couple, they're engaged, they're still not having sex. And the show that we were on was called Anna in Wonderland. And what this was is a show where a woman from England goes around the world visiting bizarre cultures. And our show was on this bizarre culture of a couple not having sex and they're going to get married soon. And at the end of the show, because they didn't show us any of the edits or the cuts, they filmed us for like a day and a half, just hours and hours and hours. And then they just used 20 minutes of the actual footage and pasting it as they wanted. And the best thing that I think sums up their attitude is at the end of the show, it said, well, thank you for joining us this week. Next week, join Anna in Wonderland as she visits a colony of vampires. What? That's where we're at. Chastity, vampires. Potato, potato. And so that is how bizarre the world looks upon chastity. And so what we need to do, as John Paul II said, we need to rehabilitate chastity. We've got to show the people, not necessarily just with our words, but with our actions. This stuff works. This is liberating. I think the best argument for chastity is a young couple practicing it. Because then the people see, hey, even when they broke up, they stayed friends. When they were together, there wasn't the drama, the pregnancy test, the hiding, the fears, the diseases. There was just peace. And so that, I think, is the most eloquent example of chastity, is just to live it ourselves. So you had mentioned the point about how chastity is good practice for sexuality within marriage, but some people are saying exactly the opposite. They're saying you got to try out a bike before you buy it. Well, there's so many things that could be said to that. One, a bike is a thing. A bike is something you try. A bike is something you return when you're done with it. Are any of those things applied to a woman? No. Do you give yourself completely to a bike?
No, you don't. You use a bike. Do you use a woman? If you do, it's called lust. And your marriage is going to be over as soon as it started. What if you're not sexually compatible? Would you love her less? If so, you never loved her to begin with. And so we've got to step back. And people would say to me that my wife and I got to be on the Donahue show when we were engaged. And a caller called in. And he said, I just have a comment for that couple there who's abstaining from marriage. And he said, I just think that they're kind of naive, that they're going to get married and know what they're supposed to do. I mean, how's it going to perform? And we laughed. Because, perform. I'm not going to have Simon and Paula Abdul on my honeymoon, saying I give them 4.25 stars, or Simon will say, oh, this miserable performance. No, this is not a performance. This is a gift of self. I'm not performing for anybody. I'm giving myself to you. And chastity teaches you to give yourself to another in a sacrificial way. And that is the essence of marriage. My wife and I have the rest of our lives to figure out how to please each other in a romantic, loving way when it comes to our sexuality. And so to think that if I just learn enough techniques, I'll be a better gift to you, that's like saying if I chew on a piece of gum before I give it to you, you're going to be you're more impressed because the gift is so experienced. You're like, nope, fresh piece, please, thank you. And it doesn't mean if we've lost our virginity that all is lost and we have less value. Absolutely not. I think one of the most evident examples of that, I've seen someone take a $20 bill and say, do you want this? Oh, yeah. And then they crumple it up. Now do you want it? Well, yeah. Drop it on the floor. They spit on it. They jump on it. Now do you want it? And the person says, yeah, it's $20. Well, why do you want it? It's a piece of junk. Look, it looks like a piece of litter. No. Open it up. Unravel it. It still has its inherent dignity. Likewise, if that's what we feel like, crumpled up, discarded, used, we've just been through terrible things in our life. Look, everyone has things in their past they wish they could erase. We all can start over. And so you don't lose your dignity because you've made a mistake. Anybody can get up and practice the virtue of chastity. That's one of the key things. Chastity doesn't mean virginity. Chastity doesn't just mean abstinent. There's plenty of people who aren't virgins who became saints. St. Augustine fathered a child out of marriage. St. Pelagia was a prostitute. St. Margaret of Cortona shacked up with her boyfriend. Were they chaste at that point in their lives? No. But they converted and they became saints. And so it doesn't matter what's happened in the past. All that matters is where we go from here. As virtudes complementares da castidade são a temperança, a fortaleza e a prudência, as próximas 3 que nós vamos comentar. A temperança é a moderação ou continência estabelecida pela inteligência. Ela modera a atração pelos prazeres e procura equilíbrio no uso dos bens criados. É o domínio de si, guiado pela inteligência e pela vontade. Como nós podemos fazer com que nossos filhos sejam educados na temperança? Exercitando-os a adiar a compra de algo que eles queiram muito, um eletrônico, por exemplo, uma roupa de marca, deixar isso para uma ocasião especial, um aniversário, Natal, ou quando eles realmente conquistam alguma coisa. Então, adiar e também saber o valor das coisas, evitar que comprar algo caro que não possa ser substituído por algo tão bom e que seja um pouco mais em conta. Então, é importante educá-los desta maneira. A fortaleza é a força do espírito ante as adversidades da vida. É o domínio das paixões. É a energia destinada a vencer o medo proveniente da presença do mal, exaltando a coragem. A fortaleza é a luta pela defesa da dignidade do homem. Através dela, consegue-se o autodomínio. Como nós podemos educar os nossos filhos na fortaleza? Estimulando-os a não reclamarem, a suportarem as contrariedades da vida, a evitarem caprichos na comida. A prudência é a capacidade de regular as ações para se chegar a um fim definido. Ela é uma virtude intelectual, pois ela aperfeiçoa a razão. Na prudência, a pessoa avalia as circunstâncias de um ato moral e efetua a hierarquização dos bens. Nós educamos os nossos filhos na prudência, orientando-os a absterem-se de álcool para não perderem a razão. Isso é muito importante, porque se eles beberem e perderem a consciência, podem acontecer coisas horrorosas. Eu vejo no meu consultório, com uma relativa frequência, mulheres que foram praticamente estupradas numa festa porque elas beberam, perderam a razão e elas acabam nem sabendo com quem elas tiveram a relação. Muitas delas engravidaram. Então é uma tristeza sem fim, sabe? É muito prudente você não beber, porque você sabe que podem acontecer coisas que seriam desastrosas.
Da mesma forma, beber e dirigir, você tem que ensinar seu filho já desde o início. Olha, se você vai de carro, não beba. Se você beber, você não pode dirigir. Então, outra questão seria orientar a não frequentar em ambientes e casas de amigos cujo comportamento é liberal. Por quê? Isso é prudente, porque se a pessoa sabe que na casa do amigo é assim, vão ter situações ali que podem gerar, né, algo imoral, ou pode haver briga, ou pode haver né, algum outro problema, não pode frequentar a casa desse amigo. Então, o pai tem que sentar com o filho, a mãe tem que sentar, né, com o filho, com a filha, e orientá-los. Olha, filho, você acha que é prudente? Você acha certo? Na casa desse teu amigo já não deu problema uma vez, 2 vezes? Você sabe que lá tem uma tendência de dar problema? Não vá. Da mesma forma, orientar quando os filhos já namoram a não estar em lugares sozinhos, né? Que lógico que existe aquele impulso, aquela vontade sexual. Então, para que ficar sozinho se você sabe que pode acontecer alguma coisa que vocês não desejam, né? Então, estejam sempre rodeados da família, dos amigos. Isso se chama prudência, avaliar essas circunstâncias, né? E pensar o que é o bem? O bem é esse. Eu quero chegar aqui, então vamos cuidar do ambiente para que eu não chegue a cometer algum ato que eu não queira. A generosidade é a virtude básica para aprender a amar. É colocar-se incondicionalmente a serviço do outro. É uma virtude que faz com que a pessoa atue em favor do outro desinteressadamente e com alegria, ainda que lhe custe esforço. Essa é uma virtude muito importante e que ela tem uma ênfase na idade de 6 a 9 anos de idade. É a melhor fase para se desenvolver essa virtude. Como que nós podemos fazer? Ensinar as crianças a desempenharem pequenas tarefas em casa, a deixar o melhor lugar ou alimento para o outro, ensiná-los a dividir, ajudar o irmão em alguma tarefa que tenha dificuldade. E aqui é muito interessante perceber que as crianças que têm irmãos, elas têm mais facilidade para desenvolver a virtude da generosidade, porque elas acabam se empenhando mais, precisando ajudar, e é muito mais simples, é muito mais fácil. Então, sempre que possível, é claro que existem aquelas situações onde não há possibilidade de se ter mais do que 1 ou 2 filhos, mas a criança, lógico, ela vai aprender a dividir e tal, ajudar em casa, vai aprender a generosidade com os amigos. Mas, se for possível ter mais filhos, realmente é uma coisa valiosíssima, porque se desenvolve muito a generosidade nessas crianças que têm irmãos. O respeito é a base do comportamento reto para consigo e com os demais, é uma virtude importantíssima. Mas, para a criança aprender a respeitar, ela tem que ser respeitada. Nós precisamos impor limites, mas com muito amor, com muito carinho, respeitando sempre a criança. Devemos apontar sempre o erro, mas nunca rotular nossos filhos. Nunca nós devemos dizer, você é um irresponsável, um mentiroso, um bagunceiro, um burro. Porque assim você está rotulando seu filho e ele vai inconscientemente se tornar aquela pessoa que você está dizendo que ele é. Você deve dizer, por exemplo, filho, você faltou com a verdade. Não é certo você fazer o que você fez. Entenda isso. Então você precisa orientá-lo, educá-lo, mas jamais dizer você é um mentiroso. Como que nós devemos fazer para educar no respeito? Impondo limites, nunca usar violência física e saber ouvir os nossos filhos. Existe uma regra para desenvolver a virtude do respeito que se chama a regra dos 3 R's, ou seja, respeita-te a ti mesmo, respeita os outros e responsabiliza-te pelas tuas ações. Aqui é muito importante que a criança, desde pequena, ela vá crescendo com uma autoestima positiva, pois se ela tiver uma baixa autoestima, ela não vai conseguir respeitar a si mesma. Muitas vezes, o adolescente acaba fazendo coisas que ele não quer para ser incluso no grupo, para ser valorizado, para ser respeitado pelo grupo, mesmo que seja algo errado. Então, se ele se sente pressionado pelos amigos, às vezes acaba até realizando um ato, por exemplo, iniciando-se sexualmente, precocemente na vida sexual, porque ele se sente pressionado mesmo pela sociedade ou pelo grupo. Por isso é muito importante a criança se respeitar, ela entender que ela precisa se respeitar, ela não pode fazer algo que ela não quer.
Da mesma forma, respeitar os outros, entender que o outro também é um ser valioso, assim como ela é valiosa, e que ela não pode brincar com os sentimentos dos outros e acabar entrando numa relação sexual porque ela quer ou porque a sociedade impõe, mas o outro precisa ser visto como algo valioso e tem que ser muito bem cuidado, né, e respeitado. E também é importante entender que nós precisamos responsabilizar-nos pelas nossas próprias ações. Tudo que nós fizermos vai ter uma consequência e nós temos que assumi-las. Não é o pai e a mãe que vão assumir essas responsabilidades. As próprias crianças, desde pequena, precisam ser responsabilizadas pelas suas ações. Então, nós podemos educá-los, mostrando-lhes que cada um é diferente. É importante que eles entendam por que o amiguinho agiu assim. Olha, porque ele é diferente de você, porque ele tem uma educação diferente da sua. É importante respeitar cada um como ele é. Também precisamos ensiná-los a não criticar o outro e a sempre enxergar o aspecto positivo das pessoas, mesmo que elas tenham aspectos negativos, mas enfatiza-se sempre o aspecto positivo. A lealdade é uma virtude pela qual se aceita os vínculos implícitos na adesão da pessoa com outras pessoas ou com instituições. A melhor idade para se desenvolver a virtude da lealdade é entre os 14 e 18 anos de idade, na adolescência. O adolescente precisa realmente aprender a se comprometer com as coisas e com as pessoas, e a melhor idade é essa, onde ele precisa ter bons propósitos, ele precisa assumir e comprometer-se com coisas muito boas, por exemplo, campanhas anti-aborto, ou vamos fazer uma doação para aquela instituição de caridade que está precisando tanto, ou vamos ajudar ali as crianças carentes a praticar um esporte. Eles precisam ter, assim, um lema, um vínculo com alguma coisa, uma campanha positiva, ou mesmo se comprometer com seus amigos, né? Puxa, meu amigo está tendo dificuldade em matemática, ele não vai passar de ano, vou lá, vou me comprometer e vou ensinar matemática para ele porque eu sou bom em matemática. Né? Ou mesmo com a família, puxa, vou me comprometer com a minha família, vou me comprometer com meus irmãos, vou ajudar. Então, essa virtude é essencial, é muitíssimo importante, porque é a idade assim que realmente, se eles não se comprometem com coisas boas, eles vão se comprometer com coisas ruins. Eles precisam desse estímulo alto, né? Eles precisam se comprometer com coisas muito elevadas, porque eles querem, eles têm essa sede de ajudar, de fazer, de se comprometer. Tá? Então, é muito importante educá-los na lealdade nesse período. Agora eu gostaria de falar para vocês, rapidamente, passar assim, né, uma pincelada sobre os fatores de risco mais comuns para a iniciação sexual precoce e os fatores de proteção, só para vocês entenderem. Os fatores de risco mais comuns seriam a pobreza, e aqui nós não estamos nos referindo propriamente à pobreza material, porque existem pessoas muito pobres, carentes materialmente, e que têm uma educação exemplar dos seus filhos, têm uma vida muito digna. Aqui seria mais a pobreza de espírito, a pobreza de valores, né? A pobreza de caráter. Também a participação em atividades de risco, violência, a falta de limites, o hedonismo, como nós comentamos ali na ameaça ideológica, a pressão social, como nós também já falamos, a permissividade, a ausência de um dos pais na educação dos filhos, a presença da mídia quando ela é usada de uma forma incorreta e o baixo rendimento acadêmico. E de outra forma, quais seriam os fatores de proteção que evitam que os jovens iniciem atividade sexual precocemente? Seriam o alto desempenho escolar, a presença da família na educação desses jovens, a consciência bem formada, a formação religiosa, e aqui é muito importante entender que não é tanto a ênfase que os pais dão para que os jovens participem das missas, do grupo de jovens, que vão à igreja, não. É muito mais o exemplo que eles têm em casa. Se o pai e a mãe participam e vão à missa, e vão na novena, e participam da formação, eles percebem isso e eles, consequentemente, vão ter uma boa formação religiosa também, porque eles vão querer acompanhar e vão querer seguir o exemplo dos pais.
E por fim, também é um fator de proteção a ênfase que a família dá sobre a abstinência. Aqui eu percebo que muitos pais têm muito medo de que seus filhos não consigam manter uma abstinência até o casamento. Eu recebo muitas mães com adolescentes que estão começando a namorar aí por volta dos seus 16, 17, 18 anos de idade, que elas vêm e sentam no consultório e falam assim: doutora, eu vim aqui para a senhora dar um anticoncepcional para minha filha, porque ela começou a namorar, é claro, ela ainda não tem relação sexual, mas eu tenho medo, né? Vai que acontece, ela engravida, agora ela não pode, ela está estudando. Então, que mensagem que essa mãe está passando para essa adolescente? Ela está passando a mensagem assim: filha, eu não acredito em você, eu acho que você não é capaz de manter a abstinência. A jovem, obviamente, vai pensar, mesmo que seja inconsciente, ela vai pensar: bem, se minha mãe não acredita em mim, é claro que eu não vou conseguir. Então, isso desvaloriza a abstinência. E é bem o contrário, os pais precisam realmente falar sobre a abstinência, dar ênfase sobre a abstinência durante a educação. Porque os filhos, nessa idade, eles têm verdadeiro sangue de herói. Eles têm gosto por desafios e metas altas. Por isso, não devemos ter receio de lhes colocar ideais altos e reafirmar aos filhos que a castidade é um bem e que muitos as vivem. É muito importante colocarmos isso para os nossos filhos. Como é bonita a castidade, como é bonito esperar até o matrimônio, como é lindo você se entregar para uma pessoa só, a pessoa da sua vida, a pessoa que você ama e que vai amar por toda a tua vida. Coloque metas altas para os seus filhos sempre, porque os filhos têm realmente verdadeiro sangue de herói. Então, resumindo, é importante os pais entenderem que eles são a linha mestra dos princípios educativos do filho, que a educação da sexualidade começa a partir de agora, para vocês, tendo ou não tendo filhos ainda, né? Vocês que vão se casar, vocês vão iniciar desde já, a partir do relacionamento que vocês vão ter com o seu cônjuge, a educação da sexualidade dos seus filhos. E é importante que os pais busquem uma boa formação, né? Como tudo na vida. Tudo exige esforço, tudo exige empenho, nós estudamos para tudo. Por que nós não vamos estudar para formar bem os nossos filhos? Precisam, desde já, buscar boas referências. Nós temos hoje em dia, graças a Deus, tanta coisa boa aí em Instagram, YouTube, canais ótimos, né? Temos também boa literatura, bons filmes, e vocês comecem desde já a procurar esses bons meios de formação, porque isso será muito útil na educação dos filhos de vocês. Aqui nós temos o IUCAT, que é o Catecismo da Igreja Católica para Jovens, que é extremamente interessante para eles, fala de uma forma jovial e muito, muito concreta. É um livro muito bom para os adolescentes. Também temos todos esses livros e sites que vocês podem consultar, que são excelentes, ajudam muito na formação. E espero realmente ter contribuído com vocês. Sei que a aula é longa, o conteúdo é denso, é muito profundo e exige uma grande reflexão, mas espero que vocês levem algo de positivo para a vida de vocês. Só tenho a desejar que vocês sejam muitíssimo felizes e um grande conselho: façam de tudo para fazer o cônjuge de vocês feliz, pois o segredo da verdadeira felicidade está aí. Fazer o outro feliz nos torna felizes. Que a família de vocês seja abençoada, que vocês deem muitos frutos, tenham muita paz e harmonia e sejam luz no mundo. Estou à disposição. Se vocês precisarem, posso disponibilizar o meu e-mail para que vocês possam mandar mensagens, tirar dúvidas. E quero realmente desejar muitas felicidades. Obrigada a todos.